Bom dia, tio. Pode começar o culto já. O Lucas já começou a gravação, tá? Agora fica à vontade. Que susto, Rafa. Obrigado. Então, hoje, se não tiver problema, a gente vai fazer aquele formato que a gente andou conversando um tempo atrás, tá? Eu gostaria de deixar, então, algumas palavras de meditação, né? Depois a gente faz o compartilhamento, depois o louvor e logo em seguida a mensagem. Pode ser assim? Então tá. Eu queria começar com uma oração. Amado Deus, Senhor de nossas vidas, nós queremos primeiro, Senhor, agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, Senhor, na Tua presença. Podendo, Senhor, estar trazendo aqui as nossas alegrias, as nossas tristezas, frustrações, diante do altar da Tua graça. E também, Senhor, podendo adorar a Ti, reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Queremos, Senhor, nesse momento, nos prostrar em espírito diante de Ti e pedir, Senhor, que a Tua misericórdia nos alcance a cada momento de nossas vidas. Nós não merecemos, Senhor, reconhecemos isso também. Mas o Teu amor não tem fim, Senhor. Então que possamos desfrutar, Senhor, com alegria, com liberdade, desse amor que o Senhor nos dá. E ajuda-nos, Senhor, a não pecar contra Ti. Em atos, palavras e em pensamentos, Senhor. Que a Tua misericórdia, Senhor, esteja sempre presente, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, na vida de cada irmão. Queria pedir que o Senhor dirigisse, Senhor, esse culto, que ele tivesse o formato que Te agrada, amado Deus. E queria pedir também liberdade no coração dos irmãos, para que eles pudessem expressar agradecimento, pudessem expressar, Senhor, pedidos de necessidades pelas quais estão passando. E também, Senhor, pedir a unção do Senhor para a mensagem que o Senhor nos reserva, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, preparado, Senhor, para receber da Tua palavra, e que ela encontre, Senhor, realmente eco em nossas almas, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando, Senhor, essa mensagem, que a gente possa estar vivendo, Senhor, essa mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Por tudo isso agradecemos, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra de meditação que eu queria compartilhar com os irmãos, na verdade, é uma palavra híbrida, no sentido de que é uma palavra que o Senhor deu a mim, mas eu espero que possa estar sendo útil também, eventualmente, a alguns dos irmãos. Eu tenho procurado viver isso aqui, mas eu tenho falhado muitas vezes, e o Senhor me mandou esses versículos para eu rememorar essas coisas que eu tenho experimentado e endireitar as minhas veredas através dessa palavra. Basicamente são 3 versículos. O primeiro está em Mateus 7, são 4. Mateus 7, 1 e 2, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos tornarão a medida. Então eu tenho falhado nesse aspecto, peço perdão a Deus, peço perdão aos irmãos que certamente experimentaram isso de minha parte, né? E o que eu queria dizer é que a minha régua, né, de julgamento, né, de medida, ela é cheia de defeitos, sabe? Ela está sempre carregada de preconceito, de preferência, sabe? De interesse, desses aspectos humanos que tomam conta da vida da gente, sabe? Que Deus fala que não é bom. A gente tem que libertar dessa régua, né? Porque a régua perfeita é a régua de Deus mesmo. Que a nossa régua é uma régua material que espelha realmente essas coisas, sabe? Que eu falei de preconceito, que a gente dá preferência para algumas pessoas e para outras não, de preferência, no caso específico de algumas pessoas que a gente gosta muito, e outras que a gente nem tanto,
e de interesse, né, que a gente tem em determinadas situações, e a gente mede isso de forma diferenciada. Deus não quer isso. A escala de referência de Deus, a régua de Deus, ela é baseada em amor. Né? E isso não faz distinção de pessoas, isso não tem interesse, é aquilo que chama de amor ágape. Né? O outro versículo está em João 12:47, aí realmente foi uma rasteira, né, para eu aprender, que diz assim, João 12:47, diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Se nem ele julgava, né, como é que a gente se atreve a julgar? Né? E, finalmente, o golpe de misericórdia, pelo menos para mim, está em Mateus 7:5. Na verdade, eu queria ler Mateus 7:3, que é mais suave, sabe? Mas é o 7:5 mesmo que é para ler, que diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Né? Então, na verdade, a gente faz alguns julgamentos, é lógico que é necessário a gente sempre fazer uma análise de juízo, porque desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente enfrenta situações que você tem que decidir, isso implica em julgamento. Mas, que Deus fala, e Jesus fala, ele próprio em João 12:47, ele tinha autoridade para fazer isso, mas ele falou que não fazia isso, eu não julgo, né? É julgar pessoas, né? Cada um tem sua motivação, seu problema, cada um tem seu momento de necessidade de fazer as coisas, e a gente olha de fora, né? E acha que deve ser dessa forma ou de outra forma, a gente não sabe. A gente não sabe. Só quem vive a situação, só quem vive o problema, sabe. Então a gente deve se abster desse tipo de julgamento pessoal. Né? Agora, independentemente disso, como falei, né, a gente tem que tomar decisões diariamente, né, e em função disso a gente tem que estabelecer juízos, fazer julgamento, para adotar uma postura, um comportamento. Né? Isso Deus realmente quer que a gente faça. Mas não julgar pessoas. Não julgar o comportamento das pessoas, porque a gente não sabe o que a pessoa está experimentando. Né? Esse tipo de julgamento é o primeiro passo para a murmuração, sabe? E depois acaba desembocando em fofoca, coisa desse tipo, que realmente não agrada a Deus. Né? Então, essa é uma palavra para meditação e é um compartilhamento já, como eu falei, porque é algo que eu experimentei, não gostei e vou ter que mudar. Né? Ao mesmo tempo, abrindo já para compartilhamento, eu faço o primeiro já fiz o primeiro compartilhamento e continuo com uma outra parte. Então, eu queria pedir para a igreja, como corpo de Cristo, né, estivesse orando para a cura espiritual e física minha e para alguns membros da minha família que estão necessitando nesse momento de cura física, de restauração física e espiritual. E deixo aberto para outros pedidos e pedidos de oração e manifestações de testemunhos de vivência e de agradecimento ao Senhor pelo que experimentou no decorrer dessa semana. Está aberto, então. Bom dia a todos, graça e paz. Eu tenho que agradecer, né, pela recuperação minha, do Rafael, da Thaís e do William, né, que tem se recuperado bem. Eu venho pedir oração também pela minha mãe, né, que ontem ela começou a apresentar os sintomas iniciais, né, de gripe, né,
Não sei se é Covid, mas a gente vai ver certinho com a evolução, né? E se precisar, a gente vai no hospital. Quero te agradecer e pedir realmente a estender também essas orações que vocês vão fazer para o tio Nelson, né? Para realmente curas físicas e espirituais na minha família também. Deus abençoe. Graça e paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Ouvindo o Nelson falar, né? A gente sabe que a gente tem essa régua torta, como o Nelson fala, né? Imperfeita, a gente é falho, né? Mas aproveitando esse momento, eu queria orar pelas famílias, pela igreja, por aqueles que necessitam de cura espiritual, aqueles que precisam de curas físicas, aqueles que precisam de consolo, sabe? Que precisam sentir amados pelo Senhor e podem crer que o Senhor ama a todos, como o Nelson falou, que ele não veio para julgar, mas ele veio salvar. Ele veio salvar cada um de nós. E nós somos o povo escolhido de Deus e nós estamos aqui hoje. Então, que nós possamos estar aqui adorando ao Senhor, né? Que nós vamos ter daqui a pouco um tempo de louvor, que nós possamos louvar de todo o coração. Amém, irmão? Então vamos estar orando. Soberano Deus, Pai Celestial, queremos primeiramente agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Ó Deus, peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha tocar os nossos corações, Senhor. Tu sabes todas as coisas, Tu sabes as necessidades de cada um de nós, Senhor. Eu louvo, Senhor, a vida de cada um que está participando, Senhor. Mas não julgo também aqueles que não estão, Senhor, porque nós não sabemos os motivos pelo qual não está presente na internet nesse momento, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. Por isso eu peço a Ti, Senhor, esteja visitando a cada um, Senhor, cada um dos Teus filhos, Senhor, levando da Tua cura, da Tua libertação, Senhor. Ó Deus, Pai, que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre o Teu povo nessa manhã, Senhor, abençoando aqueles que necessitam, Senhor, a cada um, Senhor, que nós sabemos, Senhor, que tem passado por momentos difíceis, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor. Derrama do Teu amor, Senhor. Ó Pai, o Teu amor é incondicional, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que por mais que nós sejamos falhos, o Teu amor jamais nos desampara, Senhor. Então nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor.
Fala conosco, Senhor. Fala com o teu povo nessa manhã, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Se é uma palavra de conforto que o Senhor possa trazer, Senhor. Se é uma palavra de repreensão, Senhor, que o Senhor possa repreender a cada um de nós, Senhor, para que nós voltemos, Senhor, como o Senhor pede, Senhor, para o primeiro amor, Senhor. Aquele amor que nos trouxe o desejo de estar na tua presença, desejo de te buscar, Senhor. Aviva a tua obra no meio do teu povo, a começar por mim, Senhor, para que eu possa te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Assim nós entregamos, Senhor, essa reunião em tuas mãos, Senhor, e pedindo que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Se não houver mais ninguém, então nós vamos para os louvores. São 3 louvores, tá? A primeira trata do corpo de Cristo, das diferenças que existem no corpo de Cristo e das situações que cada membro desse corpo certamente enfrenta, né? Mas com a certeza de que Cristo está junto, seja ela qual for, né? A segunda é que fala sobre a grandeza realmente de Deus, né? E que a misericórdia e o perdão dele sempre estão nos alcançando. E que ele realmente deve ser a âncora, a rocha das nossas vidas, onde a gente vai procurar abrigo, proteção, né? Segurança e consolo. E o terceiro fala sobre, independentemente da situação que a gente está vivendo hoje em termos globais, ou em termos pessoais, que Deus também está presente sempre, né? Não importa a circunstância, ele vai estar junto sempre. E logo depois, então, desses louvores, né, eu vou pedir para o mensageiro, se não mudou hoje é o Bruno, né, que nos traga a mensagem do Senhor. E que a unção de Cristo seja realmente sobre ele, para que ele seja canal de bênção para a gente. Eu queria pedir, então, para o grupo de louvor, por favor, agradeço. Já abriu o som? Tá. Acho que só tô... Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.
inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
todo seu amor, seu grande amor, está alegre estou. Festivoso que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Festivoso que sinto em minha alma, é porque eu sigo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor, seu grande amor, está alegre estou. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor, seu grande amor, está alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, ele confiar. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, que eu está alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, que eu está alegre estou. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstância, olhe o seu amor, seu grande amor, está alegre estou. Não olhe circunstância, olhe o seu amor, seu grande amor, está alegre estou. Graças a paz dos irmãos. Já foi orado, correto? Ah, tá, ok. Então, vamos começar com uma oração, então, novamente, tá? Só para eu pedir a direção de Deus aqui em toda a meditação dessa palavra. Deus e Pai amado, quero primeiramente, Senhor, pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, Deus, pelos meus pecados, Pai. Realmente pedindo, Pai, da Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a aceitar a transformação que vem de Ti, Senhor, para realmente, Pai, alegrarmos Teu coração, Senhor, e sermos luz, Pai, sal da terra para todos aqueles, Pai amado, que estão ao nosso redor, Senhor. Por isso, nesse momento, abençoa essa palavra, Senhor, que não seja a minha boca, mas seja a Tua vontade, seja o Teu querer, Pai. Que realmente possamos ter preparado nossos corações para receber de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Só para falar para os irmãos, né, eu estou fazendo um estudo, e também devagaroso, né, mas Deus vai falando a cada tempo. Parece que às vezes é devagar, mas é incrível como Deus traz também, né, quando a gente está meditando, nas horas certas a meditação, né, nas nossas vidas. Eu espero que os irmãos sejam da mesma maneira. E com relação a isso, Deus me trouxe nesse momento no livro de Esdras. Eu não estou lembrado ao certo, mas eu acho que o irmão Egídio, se eu não me engano, pregou, se eu não me engano, sobre Neemias, mas citou Esdras também. Daí eu estava até assim, né, nós trazemos uma coisa repetida.
mas para os irmãos estarem entendendo, no estudo, né, vinha falando do povo de Deus, começando um pouquinho antes de Esdras, falando com relação ao reino unificado, né? Quando o povo de Deus se tornou uma nação unificada, eles pediram um rei, Saul, né? E seguiu de Davi, por consequência, Salomão. E realmente, nessa época, né? A partir de Davi, né? Saul não foi tão assim. Foi um reino abençoado, foi um reino que o povo de Deus estava unido, realmente direcionado com relação às coisas do Senhor, buscando o Senhor, né? E só que daí, infelizmente, a gente vê que após isso, o filho de Salomão veio uma divisão, não por culpa dele, né, mas assim, na verdade ele pediu um conselho para as pessoas erradas ali, e ele se tornou duro, e assim o reino se dividiu em norte e sul, sendo que o sul era só as tribos de Judá e Benjamim. E daí eu vim falando, se não me engano, eu já trouxe isso aqui, falando com relação ao tempo, né, que no estudo via trazendo, rei por rei, separando os reis do norte e os reis do sul, como nações separadas, e daí foram muitos anos, sabe? Muitos anos de reinado. E é incrível que a gente vê que a diferença do norte e do sul, né? O norte não teve praticamente um rei bom, e o sul, a maioria foi bom. E nisso, né, tem uma conta aqui que eu fiz, só para vocês terem ideia, né? O reino do sul, ele passou aproximadamente 105 anos a mais do que o reino do norte, com eles, na presença de Deus, direcionando o povo. O reino do norte foi levado antes ao cativeiro, foi levado antes para a escravidão, porque eles não estavam obedecendo ao Senhor, né? E daí, só para a gente colocar isso no contexto histórico, passou, né, os impérios da Síria, Babilônia e da Pérsia. O norte, ele foi tomado cativo no império da Síria. Então, passou-se 105 anos, daí na Babilônia, tomaram o sul. E daí, vendo nisso, nas profecias de Jeremias, tinha falado que o sul iria, mas ficaria só 70 anos. E se cumpre perfeitamente 70 anos que Deus fala, né? Sendo ali no Império Persa, no rei Ciro, eles começam a voltar. Daí eu vou ler para vocês aqui Esdras, o versículo do capítulo 1, versículo 2. Diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa, em Jerusalém de Judá. Aqui, então, fica até estranho, né? Lendo direto assim, a gente está falando de reinos inimigos, e o rei, né, no caso ali da Pérsia, ele chega e fala o quê? Ele fala que Deus deu todos os reinos para ele, e ele vai estar ali como se fosse honrando a Deus da maneira dele, né? Eles criam, na verdade, que, como eles dominavam vários povos, eram várias crenças, vários deuses, e eles colocavam da maneira que o quê? Que eles estariam agradando todos os deuses para que eles continuassem tendo um reino próspero. Essa era a cabeça deles. Mas, de qualquer forma, se cumpriu exatamente o que Deus falou, né? Dentro de 70 anos, veio, e Jeremias, ele cita o nome de Ciro. 100 anos antes, sem ele ter nascido, Ciro, o nome dele, que Deus vai usar ele para fazer isso, né? Então, a gente vê, assim, apesar de, às vezes, as circunstâncias da nossa vida, né? Às vezes, a dificuldade, às vezes a gente não vê saída, às vezes a gente fala, mas como? A gente olha para a esquerda, inimigo, a gente olha para a direita, inimigo, a gente olha, né, para todos os lados, quando a gente não olha para nós mesmos, não vê solução. Mas Deus é aquele que traz a solução no tempo dele, independente da circunstância, né? Então, daí vendo tudo isso, veio então, né, esse rei, dando essa autoridade toda, e começa a voltar. Uma primeira remessa de pessoas, está indo para Jerusalém, está ali para reconstruir o templo. A missão principal deles é reconstruir o templo para adorar a Deus. E daí o que acontece nisso, né? Se a gente for para Esdras, capítulo 4, versículo 21, vai falar assim: Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Aqui o que aconteceu, né? Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, e a gente fala, agora vai, né? Agora tudo vai se resolver. Agora o emprego vai aparecer, a cura vai vir, o vizinho chato vai sair, né? Você vai pondo tudo aquilo. E daí o engraçado disso
foi que, eu fico imaginando, né, às vezes a gente recebe uma promessa, e o nosso coração se alegra, nosso espírito vivifica, mas daí a gente chega, quando te dá o primeiro passo, vem toda aquela luta, vem toda aquela coisa contrária. Daí a gente fala, meu Deus, você não prometeu, né? E para os irmãos terem uma ideia, nessa prioridade de voltar para Jerusalém, essa pequena leva, em torno de umas 50 mil pessoas, eram muito mais, né, que foi levado cativo. E eles estarem tentando reconstruir, esse período todo, até o término da construção, demorou 20 anos. Só que desses 20 anos, 17 ficou parado. Daí você fala assim, meu Deus, né? Não foi muito eficiente, né? Você pensar que eles construíram em 3 e pouco, 4 anos, por aí mais ou menos, ficou 17 parado. Daí a gente vê que também, pelo versículo lido anteriormente, né? Que o rei da Pérsia, Ciro, chegou e fala para abençoar, libera o povo, né? Para ir. Daí a gente fala assim, Deus continua sendo soberano, né? Deus continua podendo fazer todas as coisas. Por que que ele pega e faz a gente ficar parado 17 anos em 20 para construir o templo, né? Lógico que Deus, que sabe todas as coisas, ele tem o propósito, ele tem o trabalhar dele, ele sabe o porquê, ele sabe que não adianta simplesmente ser dado o que a gente pede, se não gerar transformação, como foi dito, né, na direção, com relação ao julgamento, né? A gente muitas vezes precisa ser transformados. E daí o interessante é a gente ver com relação a essa parte de promessas, né? As promessas, muitas das vezes, a gente já viu, teve várias experiências na igreja, a gente tem sim fazer conforme a palavra e pedir a confirmação de Deus em cada uma delas, para saber o que vem do Senhor. Mas mesmo as que vêm, tem aquele louvor, né, que o Nelson até gostava muito de, passa pelo teste do tempo, tem muitas variáveis que Deus trabalha nisso, né? É o tempo para ver o posicionamento nosso perante as questões que Deus quer na nossa vida, né? Então, assim, Deus falou bastante comigo nesse quesito, né? Mas, continuando, a palavra vai dizer que esse templo começou a ser reconstruído. E quando começou a ser reconstruído, quando lançaram as fundações, para quem não sabe, né? Aquela parte de baixo, onde você vai ver ali mais ou menos o tamanho que vai ficar, né? A casa, você vê ali, bom, a parte principal tem que ser bem feita para estruturar, aquela coisa toda. As pessoas mais velhas, provavelmente tinha gente ali de bem mais de 70 anos, né? Uns 80, 90. Eles viram, eles choraram. Eles choraram porque, da época que eles estavam lá, a visão que eles tinham era do templo de Salomão. Era um templo muito maior, era um templo muito mais luxo. Mas no final do reinado de Salomão, do filho dele, era um templo sem a presença de Deus. Era um templo onde Deus tinha deixado aquele lugar porque o pessoal não estava seguindo conforme ele estava falando. E agora esse templo, apesar de pequeno, né, é onde Deus tinha a promessa de voltar até a presença dele, que é o mais importante. Daí, só para colocar os versículos para contextualizar, estava parado 17 anos, como é que voltou, né? Se a gente for para Esdras, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: Quem vos deu ordem para reedificares essa casa e restaurar esse muro? Perguntaram-lhe mais: E quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Aqui é interessante a parte também, eu vejo muita parte da nossa confiança, da nossa fé, da nossa perseverança no que Deus nos diz, né? Se você for ver aqui, eles receberam uma ordem para parar, uma carta do rei, para parar a obra, e assim, o império era gigantesco, não tinha nem como lutar. Se Deus não estivesse junto, perdia fácil, sabe? Era engolido. E daí chega agora, 2 profetas usados por Deus, Deus começa a incentivar, né? Começa a dar essa chamada a continuar, e junto com a liderança ali, né? Zorobabel, eles começam
recomeçam a construção do templo, mesmo em desobediência à carta do rei. E com isso diz aqui que veio um governador ali próximo do Eufrates e pergunta para ele, escuta, mas o que deu em vocês? Por que vocês estão desobedecendo? O que aconteceu? Né? E nisso fala que Deus, nos anciãos de Judá, deu a sabedoria de falar que aquele Tatenai, ele não mandava em nada. Aquele Tatenai, apesar do perigo, da afronta que ele podia oferecer, ali aquele império era organizado e iria subir até o rei, né? O novo rei da Pérsia, que era Dário, no caso. Então, eles simplesmente seguiram o trabalho e falaram que voltaram porque Deus mandou. É Deus que está pedindo para eles voltarem a fazer o templo. E daí nisso, né, como é que a gente estaria, né, nas nossas vidas, né? Qualquer dificuldade que a gente está passando, e muitas vezes Deus está falando, prossiga, faça, né, continue. E muitas das vezes a gente vê que a gente olha aqui, é uma coisa desafiadora, mas nas nossas vidas, que é uma coisa, às vezes, bem menor, e a gente não faz, né? A gente tem que realmente permitir que a vontade de Deus realize o nosso viver, como foi dito inicialmente. E daí com tudo isso, né, que foi dito, foi até o 5 que eu falei, né? Isso. Eles continuaram construindo, e daí veio, depois de um tempo, subiu até o reino, no plano deles, e daí o que aconteceu? Vou ler para vocês em Esdras 6, 8 e 9. Capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim, na verdade tem toda a carta, vai decorrer toda a carta, fala assim, também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente as despesas a estes homens para que não se interrompa a obra. Também se lhe dê dia após dia, sem falta, aquilo que houverem mister, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Então aqui, novamente, a gente vai falar da soberania de Deus, né? Trocou o rei, no mesmo império de Pérsia, e quando ele leu, chegou nos históricos, ele viu que o Ciro, que foi um dos primeiros reis, né? Ele era muito respeitado, ele viu que era a vontade do Ciro, era que reconstruísse. Então Dário deu mais força ainda, além de deixar, ele supriu todo o suprimento. Ele falou assim, o que precisar, a gente vai custear a obra. O pagamento é nosso. A gente vai pagar a obra e o sustento de vocês. E daí nisso, né, vai se completar os 20 anos e vai concluir o tempo. E com relação à palavra, né, a passagem bíblica, é isso que eu tinha para falar, mas com relação à meditação, é assim, Deus, ele tem um plano nas nossas vidas. Eu não sei se para alguns vai demorar 3, 17, 20 ou mais anos. Mas o plano de Deus, ele não se frustra. O plano de Deus, ele se cumpre no que a gente pode achar mais impossível. O que a gente tem que fazer é realmente estar na dispensação do Senhor, colocando nossas vidas no altar do Senhor e realmente permitindo cada vez mais que Ele fale e mude o nosso viver. Porque realmente a gente precisa disso. E só um comentário, né? Eu não coloquei aqui nessa pregação, mas quando fala de Esdras, ele era da linhagem de Arão. E pela lei de Moisés, só quem viesse da linhagem de Arão poderia ser sacerdote. E daí a gente vê como Deus trabalha as coisas perfeito, né, no querer dele. Esdras, ele vai ser ali realmente o líder religioso daquele povo naquele momento, quando reconstrói o templo. E a primeira coisa que acontece, depois que tudo se restabelece, o povo começa a viver a vida, o povo começa a ter casais mistos. Era proibido naquela época alguém chegar e misturar com outro povo, sabe? Casar com uma mulher casar com um homem. E começou a ter muito disso. E quando acontece isso, Esdras, em sinal de tristeza, em sinal de desespero, ele rasga todas as vestes, ele arranca parte do cabelo, parte da barba, na frente do templo de Deus, ele começa a pedir perdão para Deus, reconhecer o erro, fazer tudo isso, e com isso, todo o povo vê e vai junto, e começa a chorar junto, né? Daí o que ele diz para o povo é assim, ele fala assim, vocês estão aqui chorando, estão arrependidos. Só que assim, né, como se dissesse assim, só que choro só não adianta nada. Tem que ter posição. E ele pede
para que todos aqueles que estavam, naquela época, né, gente, naquele contexto, vamos, né, nos dias de hoje não é dessa maneira, mas eles pedem para que todos aqueles estejam dispensando as suas mulheres, os seus homens de outro povo, os seus filhos até, para estar realmente santificando o povo de Deus, tirando dessa mistura, né? E grande parte do Senhor chora mais ainda e faz isso. Alguma pequena parte não, está registrado ali quem ele se opuseram, né? Mas é para dizer assim, muitas das vezes a gente passa um período difícil. Aqui o período difícil, estamos falando para o Reino do Norte de 175 anos de uma escravidão, de um cativeiro, para o Reino do Sul de 70 anos. É muita dificuldade. É um trabalho muito forte de Deus. Só que quando Deus traz a vitória, ele traz a bênção, a gente tem que continuar mais ainda nos pés de Deus. Porque Deus, ele nos ama tanto que ele não vai desistir de transformar a gente, porque ele quer nosso nome no livro da vida. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe. Amém? Agora, não sei se eu volto para o dirigente. O dirigente vai passar para alguém dar a bênção? Ou você pode pedir para alguém passar a bênção, não tem problema não. Eu vou deixar eles escolherem, tá? Fique Tá à vontade aí, gente. O irmão Samuel poderia dar a bênção? E se puderem abrir as câmeras, pessoal, né? Para a gente, não tão presencial, mas a gente quer ver o rostinho das pessoas. Quando a gente não está... Bom dia a todos. Quando a gente não está acostumado com a tecnologia, é fogo, né? Aperta o botão errado. Aí eu estava com o celular, porque eu já desconfiava que ia pedir a bênção para mim, né? Então, como o computador está longe, aí eu deixei o celular pertinho, para quando a hora que pedir, aperto o botão e já, né, apareço, né, para não perder tempo. Apertei o botão, sumiu tudo. Apertei o botão errado, né? Aí que deu esse gap. Com relação à palavra, enquanto o Bruno estava falando, quantas vezes, né, a gente fala assim, agora eu vou dar um passo para o lado do Senhor e as coisas começam a ficar ruins, né? Aí a gente pergunta, mas por quê? Né? Que nem no caso do Esdras, né? Tanta dificuldade. E Deus quer mudanças. As mudanças ocorrem não quando está tudo folgado, nas férias. Normalmente a mudança ocorre, a mudança radical, é quando eu passo por dificuldade, não é? Numa reforma de uma casa, né, você tem as coisas podres, estragadas, que você quer trocar. Aí você olha o pedreiro, a reforma das coisas podres, e começa a arrancar tudo, destrói tudo, joga tudo no lixo. Deus faz a mesma coisa, né? Quando fala, Senhor, né, transforma meu ser. Deus começa a olhar se as coisas que precisam mudar na nossa vida e começa a arrancar, isso dói. Depois que a reforma termina, e você olha, nossa, como ficou bonito. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, né? Transformar a gente, tirando as coisas ruins, jogando fora, né? E se a gente parar no meio da reforma, o pedreiro pode ir embora, a situação vai ficar pior do que estava, né? Tudo quebrado, arrebentado, o pedreiro foi embora, as coisas vazando, né? Quando a gente desiste no meio do caminho, acho que é a mesma coisa, né? A gente tem que deixar Deus terminar, né?
ter paciência, ter fé, esperar no Senhor, né? Isso é o que eu aprendi da mensagem da palavra do Bruno hoje, né? A gente está numa situação assim pandêmica bastante difícil, né? Inclusive pessoas da nossa igreja com Covid, né? Os quais a gente pede oração e tem orado, né? E graças ao Senhor, o Senhor tem preservado os seus filhos, né? Que a nossa oração seja de, além da preservação dos filhos, que essa pandemia passe logo, né? E a gente volte à normalidade, né? Mas tudo está no plano do Senhor e a gente deve se conformar, porque o plano do Senhor é superior à nossa vontade, não é? Vamos orar e terminar? Senhor Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Muitos de nós estamos passando por dificuldades, estamos sentindo oprimidos, tristes, muitos abatidos, muitos sem, talvez, esperança ou com pouca esperança. E, Senhor, que jamais a gente possa perder a fé e a esperança no Senhor. Pela palavra de hoje, nós vimos que as dificuldades servem para nos transformar. Que a gente seja dócil e maleável nas Tuas mãos, para que o Senhor possa transformar cada um de nós de pedra bruta para uma joia preciosa, para que o nome do Senhor e a glória do Senhor apareça nas nossas vidas. Nesses momentos de pandemia, pedimos ao Senhor que o Senhor cuide da saúde dos nossos irmãos, saúde física, saúde financeira, saúde espiritual. Em especial, a gente quer orar pela família do Jonas, ó Deus, pedindo ao Senhor que a Tua mão de cura esteja sobre todos eles e que o mais breve possível eles possam retornar à normalidade, à saúde restaurada, porque a Tua palavra diz que eu sou o Senhor que cura. Lembra do Mário também, continua estendendo a Tua mão, tirando todas as dores, porque o Senhor é o Deus do impossível e que faz milagres, e nós sabemos que o Senhor ouve a oração dos Teus filhos. Lembra também do Renato, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando da sua saúde e depois das hemodiálises, ele possa se sentir bem, porque o Senhor está atuando. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos os momentos das nossas vidas, desses nossos amados irmãos que estão presentes, que são fiéis e que estão agora diante e debaixo das mãos do Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção. E essa semana, Senhor, abençoa ricamente cada um dos Teus filhos e nós possamos ver que o Senhor está conosco. E no próximo domingo a gente tenha muitas coisas boas para compartilhar das maravilhas do Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Boa semana para todos. Boa semana. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe. Mas é todo. Deus abençoe a todos.